Então vamos lá para aquele resumão, discussão da rodada 24 do Brasileirão, que não teve um saldo muito positivo para o Flamengo não. Aqui estão os resultados da classificação do lado. O Palmeiras que chegou com essa vitória para cima do Vasco no Nubank Park por 4-1, estranhamento, resultado, o Vasco teve um primeiro tempo bem melhor do que o Palmeiras, inclusive poderia até ter saído na frente, mas depois da volta do Vasco, do intervalo, ninguém sabe o que aconteceu, o Vasco totalmente entregue e o resultado com 10 minutos já era 3-0 favorável para o Palmeiras, que já tinha conquistado a vitória. Aí o Abel começou a administrar o resultado, a fazer aquelas trocas para estar poupando os jogadores para o jogo seguinte, o jogo do Palmeiras, próximo meio de semana, diante do Santos. Pois é, estranhamente, por isso que o presidente do Flamengo está certíssimo em agir, reagir diante dessa situação que está acontecendo. Mas os outros clubes deveriam também estar apoiando o presidente do Flamengo, porque não é normal, pessoal. A mesma pessoa, entre aspas, está comandando dois times, isso em canto nenhum é aceitável. E por que aqui no Brasil vai se aceitar? Imagina um jogo entre Vasco e Palmeiras, onde o Palmeiras dependesse da vitória do Vasco para ser campeão, ou vice-versa, o Vasco dependesse de uma vitória sobre o Palmeiras para não cair para a segunda divisão, e o resultado totalmente aceitável para um ou outro, e para o torcedor ser uma coisa estranha, né? É bem estranho isso, não será normal, mas acontece muitas coisas no nosso Brasil que a gente não concorda e vai se fazer o quê? Por isso que o BAP está certíssimo em reagir, em comentar, em falar, em defender a sua posição, mas outros clubes não estão entrando no mesmo caminho. Pois é, o Palmeiras lidera com 51 pontos, nada terminado, tá tudo em aberto, a diferença são de 6 pontos para o segundo colocado, que é o Flamengo, só que o Flamengo tem um jogo a menos. Contando com essa vitória do Flamengo no Maracanã, diante do Mirassol, o Flamengo chegaria a 48 pontos, a diferença cairia para 3 pontos, sendo que o Flamengo joga com o Palmeiras ainda lá. E eu, sinceramente, sem clubismo, o Flamengo vacilou ontem diante do Cruzeiro, poderia já ter feito resultado já no primeiro tempo, diante do Cruzeiro, jogou bem por demais, perdendo muitas oportunidades, e no segundo tempo, com o vacilo, tomou empate e a virada do Cruzeiro já no finalzinho. Mas olhando, assistir o jogo do Palmeiras hoje, não foi uma bela exibição não. Com 10 minutos o Vasco tomou 3 gols, que é inexplicável o que aconteceu. Pois é, o Atlético que joga amanhã, nessa segunda-feira, fora de casa contra o Botafogo, Furacão com 41 pontos, terceiro colocado, o quarto Fluminense também com 41, Cruzeiro chegou a 39 pontos, fazendo um grande campeonato. Pessoal, são 14 rodadas que falta ainda, 24, 6, com 8, 14 rodadas que falta ainda para alguns times, ainda faltam 15 jogos. Muitas coisas vão rolar ainda nesse campeonato. Palmeiras vai perder jogos, Flamengo também vai perder, tomara que não, né? Mas é normal que isso aconteça. São muitos pontos ainda em discussão, no caso, em disputa. O Bahia com a vitória para cima do Vitória foi a 37 pontos, sexto colocado, o sétimo o Bragantino com 35, oitavo Curitiba 2-1 para cima do Corinthians no Couto Pereira, está ali na nona colocação o Atlético Mineiro com 33 pontos, décimo colocado o Corinthians com 32, décimo primeiro o Botafogo com 30, o Botafogo está em destaque porque ainda joga nesta rodada, joga em casa diante do Furacão. 12º Vitória com 29, 13º o São Paulo com 27, 14º o Santos com 26, e aqui, olha, do Vitória para baixo, todos os times estão querendo fugir do Z4. Até o Botafogo ali também não está muito longe não, porque o primeiro time que está no Z4 é o Mirassol com 24 pontos. São 6 pontos para o Botafogo, aí o Botafogo já começa a ficar um pouco mais tranquilo com relação a Z4. O Vitória também com 29 pontos, vai se afastando um pouquinho agora do São Paulo para baixo. São Paulo que vem caindo muito de rendimento, São Paulo que já liderou esse campeonato
O São Paulo com 27 pontos é o 13º colocado. O Santos com 26 é o 14º. O Santos empatou em casa diante do Mirassol. O São Paulo perdeu para a Chapecoense. Uma exibição mal do São Paulo. A Chape que vinha mal aí só com 11 pontinhos. Somou mais 3 pontos, chegou a 14 pontos. O São Paulo desperdiçou. Tudo bem que a Chape jogando em casa, mas o São Paulo desperdiçou a oportunidade de estar dando aquela melhorada e se afastando do Z4. Porque se o São Paulo vence, chegaria a 30 pontos, estaria numa situação mais tranquila. Então o Santos com 26, o Grêmio com 25, o Internacional com 25, todos esses times estão na dança. Estão lutando para fugir do Z4 da zona do rebaixamento, que é formada hoje pelo Mirassol com 24 pontos, o Remo com 23 e o Vasco está querendo ir muito. Eu não sei se é de repente que é isso que eles queiram, porque estão querendo ir muito jogar a Série B na próxima temporada. Com 22 pontos, o Vasco é ali o penúltimo colocado. E depois dessa derrota de hoje para o Palmeiras, como falando, tá doidinho para ir para a Série B, né? E a Chapecoense com 14 pontos. Será que vem uma reação da Chape? Venceu o São Paulo hoje, né? Se começar a se vencer mais 2, 3 jogos, tá na disputa ali. Ou seja, vamos ver como é que vai se comportar a Chapecoense nas próximas rodadas. Então, meio de semana não tem Brasileirão. Os times que não jogam a Copa do Brasil folgarão. No caso, o Flamengo, falando do Mengão, que pessoal, sinceramente ainda tá doendo. Nada perdido. Pelo futebol que o Flamengo jogou, principalmente no primeiro tempo, não tem nada perdido ainda. O campeonato tá totalmente aberto. Quem fala que o campeonato já tá conquistado, tá nas mãos do Palmeiras, isso tá falando bobagem. Totalmente em aberto o Brasileirão, restando 14 rodadas. Palmeiras vai perder jogos, o Flamengo também vai perder jogos, ou seja, tomara que não, né? Mas tudo indica que é isso que ia acontecer. Para mim, o Cruzeiro tá no palio ali, o Cruzeiro tá na disputa. O Furacão, se vencer amanhã, vai para 44 pontos. Um jogo difícil do Atlético diante do Botafogo. O Botafogo jogando em casa, pressionado, precisando do resultado, eliminado. Agora o Botafogo só tem o Brasileirão, né? Eliminado da Copa do Brasil, eliminado da Sul-Americana. Então o Botafogo somando todas as suas forças nesse Brasileirão para tentar ver se consegue uma vaguinha entre os primeiros colocados para voltar a disputar a Libertadores, mas tá bem difícil. Eu acho que os times que estão na frente, o Bahia, o Cruzeiro, o Fluminense, o Atlético, acho que as vagas vão ficar na disputa para esses times mesmo, né? Não, esse resultado. Vendo esses resultados aqui, cara, ainda hoje dói, passando de ontem pra cá, a derrota do Flamengo, que jogou tão bom o primeiro tempo, pessoal, do Flamengo dominou. Seu Pedro, pode brincar de perder gol não, meu filho. Chegar na cara do gol, chegar dentro da área, totalmente aí atenção para estar finalizando certo, para estar fazendo gol, para estar buscando a vitória. Já pensou se o Flamengo ganha o jogo de ontem, teve totais condições de estar vencendo o Cruzeiro, foi melhor no primeiro tempo, brincou de jogar futebol, aí no segundo tempo cai de rendimento e toma um gol desse. Aí tu, Lucas, não pode brincar, meu filho, finalzinho do jogo, nos apagar da luz. Você quer brincar de enfeitar, cara, quer brincar de pisar na bola, de dar passinho com graça. Aí o que aconteceu? Contra-ataque do Cruzeiro, resultado, gol da virada, até com empate. O empate ontem, pessoal, não seria ruim. O empate para o Flamengo ontem, diante do Cruzeiro, que vem jogando muito no Mineirão, não era um resultado ruim, não. Tudo bem que, mesmo assim, estaria hoje a 5 pontos do Palmeiras, se caso empatasse. Mas a confiança, a forma como o Flamengo jogou, o empate não seria ruim, mas mesmo assim deixava o Palmeiras abrir vantagem, porque o Flamengo teve plenas condições de vencer o Cruzeiro ontem, aí vacilou por demais, complicou com relação à diferença de pontos, ampliou 6 pontos de diferença, mas na minha opinião tá tudo em aberto, hein? Então, olhando os resultados, 2-1 do Fluminense para cima do Remo, Internacional e Atlético Mineiro 0-0, resultado ruim para o Inter, que está ali com 25 pontos na 16ª colocação. Cruzeiro 2-1 para cima do Flamengo. Não gosto nem de ver esse resultado,
E essa vitória aí, não sei o que aconteceu, do Palmeiras 4-1 para cima do Vasco, né? Estranhamente, mas o Palmeiras venceu, né? Bragantino 1-0 para cima do Grêmio no finalzinho, né? Vitória 0, Bahia 2, Santos, resultado ruim para o Santos, viu? 1-1 com o Mirassol. O Santos tá ali, ó, na 14ª colocação com 26 pontos. E a Chapecoense 1-0 para cima do São Paulo. Se o resultado para o Santos for ruim, imagina para o São Paulo. Essa derrota, tudo bem que era fora de casa e o Santos jogava diante do seu torcedor, mas eu acho que não estava nos planos dos torcedores não perder pontos para a Chapecoense ainda com derrota. O empate já seria ruim. E mais essa derrota aí do São Paulo para a Chapecoense ficou muito bem não. Curitiba 2-1 para cima do Corinthians. Olha, o Coxa deu aquela melhorada. Foi a 34 pontos, é o 8º colocado e o Corinthians ficou ali exatamente no meio da tabela. O Corinthians hoje com 32 pontos na 10ª colocação. Então amanhã continua com Botafogo e Atlético. Chegou por aí, já curte e segue. Esse é o Paulo do canal Paradão do Futebol. Se você não segue ainda, começa a seguir. Por aqui a gente faz aquela discussão, animação das tabelas e aquela zoação. Já vem-se embora, é o Paulo do canal Paradão do Futebol. Valeu, galera!